Então a gente já está aqui no estúdio com Francisco Salles, ele que é especialista, é doutor em trânsito, para falar sobre um assunto que a gente tem ouvido muito, visto muito nas redes sociais, nas notícias aí, tanto do rádio quanto da TV, que são acidentes de trânsito. Na semana passada, mais ou menos uns 10 dias, um acidente que chamou a atenção de muitos foi um motorista que, dizem, né, supostamente tinha consumido álcool e ele atropelou cerca de 5 pessoas ali no calçadão em frente a um shopping aqui em São Luís, uma delas gravemente ferida. Ele chegou a ser preso, mas foi solto no final dessa semana e já tá aí de volta, né? E a pessoa continua internada. Outro caso recente também, carros de luxo se chocaram durante a madrugada, não se sabe exatamente, foram 3 carros. Três carros e constantemente esse tipo de acidente, e eu acho que esse é um bom assunto pra gente tratar hoje, não só com os cuidados, mas o que é regra, o que não é, o que é infração, o que é multa, enfim, vamos lá. Francisco Salles, muito bom dia ou bom meio-dia, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Daniela, é um prazer estar aqui de novo, agora, não é, na rádio, mas a gente já conversou muito aí, acho que pela TV, Tiago Soares também e a Poliana. É muito bom para mim estar aqui, somente falar sobre trânsito. Só uma pequena correção, Soares, né? Mas pode falar Chicão, como todos me conhecem, Chicão. E realmente é um assunto muito delicado. Por quê? Porque sempre que você fala de acidente de trânsito, você tem que lembrar que você está falando para a família da vítima ou das vítimas, né? E você também tem que sempre ter em mente que alguém pode ter morrido. E quando você fala de alguém que faleceu no trânsito, você, vamos dizer, você tem que falar com muito cuidado por conta da questão emocional que está envolvida. Eu, como estudioso, né, eu tenho 2 especializações, uma em gestão e normatização do trânsito, que me permite avaliar como é que o trânsito deve ser gerido, e uma outra como psicólogo do trânsito, onde eu me coloco do lado das pessoas que estão envolvidas. Então, eu faço disso uma atividade que eu procuro ser, primeiro, o mais imparcial possível, apesar de que ninguém é neutro. Sim. Né? Mas a gente procura ser imparcial porque nós estamos falando de pessoas que perderam bens, que perderam vidas, que perderam parentes, né? Eu mesmo, quando eu perdi meu filho no acidente aqui do Jaracati, e eu fui chamado para fazer o comentário, eu relutei muito. Não falei para repórter que eu era o pai da pessoa, né? E me apresentei lá e realmente foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ter que falar da morte do meu filho com a isenção de um pai, não é? Então ali, eu não fui para condenar a pessoa que estava na direção. Pelo contrário, quando eu olhei a cena do acidente, eu vi que a pessoa que dirigiu o carro era inocente. E eu fui o primeiro, ao vivo, defender a pessoa que, de certa forma, provocou a morte do meu filho. E eu conto isso para efeito didático, porque também já tive que falar em casos que filhos de amigo meu morreram. Então eu faço isso com muita imparcialidade, né? Porque a melhor maneira de você tratar o trânsito não é criando uma narrativa falsa, é tentando estudar o que aconteceu. E isso, infelizmente, no Brasil não se faz. Essa é uma questão que eu estou debruçada sobre ela há uns 20 anos, tentando colocar que no Brasil a gente obedeça o Código de Trânsito, porque o Código diz que todo acidente tem que ser investigado intensamente. Isso não se faz, viu, Tiago? E por isso que quando você tem um acidente, as manifestações que acabam se consolidando são essas impressões de senso comum, que são falhas. É verdade. A pessoa desceu cambaleante, tá bêbada. Ora, qual é o ser humano
que depois de um choque de um veículo, vamos dizer um choque de um veículo a 30, 40, que não é, porque geralmente esses veículos estão a 60, 80. Então como é que alguém choca um veículo e solta como se nada tivesse acontecido? Não, a pessoa sai sim, cambaleante, tonta. Já é o efeito, né? Já é o efeito do choque. Então a gente não pode. Para o senhor ficar no enquadramento aqui, que já me. A gente não pode, em absoluto, tirar uma impressão. Imagina, eu não sei, porque eu teria que ver o laudo desse acidente aqui do shopping da Ilha, em que um advogado atropelou 4, 5 pessoas, soltou do carro cambaleante. Ora, imagino que isso só o choque. É uma situação normal da pessoa sair. Mas o que vai dizer se ele tinha ou não ingerido álcool é o exame de alcoolemia. Então, aí a gente pode, por exemplo, no caso do acidente que vitimou meu filho, a imprensa no outro dia falou que o condutor estava, e que o exame que ele fez no IML não tinha valor, tinha sido comprado. Então veja, a paixão leva a você a dizer coisas, porque o ser humano fica indignado. Qualquer acidente que tem uma vítima, a gente fica indignado, mesmo que a gente não conheça a vítima. E aí a gente é levado a emitir essas opiniões que não contribuem para a elucidação, como eu chamo, a gênese do acidente. Pelo contrário, eles jogam uma nuvem, uma cortina de fumaça, e a gente acaba, às vezes, tomando uma posição equivocada por isso. E o senhor acha que a conscientização de fato e na prática ajuda a reduzir os números de acidentes? Olha, vamos lá. Primeira coisa, depois de muito tempo atuando nessa área, eu vou dizer para vocês que a educação para o trânsito, né, ela tem sim a capacidade de sensibilizar os atores. Conscientização é um termo que ele é um termo mais de fachada. Ninguém conscientiza ninguém. Eu posso no máximo te sensibilizar. Agora, conscientizar envolve processos, né, cerebrais tão intensos, tão desconhecidos, que a gente não tem essa capacidade. Mas hoje, mais do que a questão da educação, eu acredito na postura ética. Eu desenvolvi recentemente um código de ética para o transitante. Esse código de ética, ele vai muito além do que a lei diz. Ele vai muito além do que as medidas educativas dizem. Ele é uma reflexão que cada pessoa que está no trânsito, andando ou não, em casa, parado, ele tem que refletir sobre os valores dele, né? Sobre a capacidade que ele tem que treinar de se colocar no lugar do outro. Às vezes é uma coisa mais simples, você vê, tá chovendo, tem aquela poça d'água e você passa com o carro naquela poça e não se coloca no lugar do pedestre que vai ser molhado. Ele pode estar indo para o trabalho, ele pode estar indo fazer uma entrevista de emprego, ele pode estar indo fazer um exame, ele pode estar indo no aniversário de alguém. Ou nada disso, e precisa ser respeitado. E precisa ser respeitado. Então você, um detalhe. Então, falta isso. Falta urbanidade, falta solidariedade, não é? Quando você para o carro passar na sua frente, isso é um exemplo ético. Mas deixa eu lhe interromper aqui por uma questão muito simples. O senhor tocou agora em urbanidade, falou aqui em questão de ética, mas assim, a verdade é que quem dirige em São Luís, a gente costuma até brincar e dizer assim, quem dirige em São Luís dirige até na Tailândia, né? Porque o trânsito é complicado. Mas a gente encontra o povo para dirigir complicado, né? Não respeitar no trânsito. Eu, por exemplo, me irrito muito no trânsito. Me irrito profundamente. Minha esposa está escutando, sabe disso, deve estar fazendo assim em casa. Porque concordando, porque a gente se irrita muito. Por quê? As pessoas não respeitam o outro. Não, tem gente que ocupa 2 faixas, com um único carro ocupa 2 faixas. Enfim, são coisas simples. Mas onde eu quero chegar, a pergunta é só isso? É só essa questão da conscientização? É só a questão de eu dirigir no meu lugar certinho? Ou tem a questão também de precisa mudar algumas regras, mudar alguma questão de urbanização ali, de legislação? O que precisa? Vamos lá. Tiago, você frisou um ponto muito importante.
Lógico, o trânsito não é só um pilar. Sim. Ele, no mínimo, né, são 4 pilares. É o pilar da engenharia, né? Então, para que a gente viva um trânsito seguro, a engenharia ela tem que ser primorosa, e não é. Eu já te digo aqui de antemão que quase 80% de todas as vias rodoviárias, estradas urbanas, rodovias estaduais, BRs, no Maranhão e no Brasil, ela padece de vícios que nós chamamos, né, nós especialistas chamamos vícios de geometria, né, problemas de pavimentação, problemas de sinalização, problemas de ausência, por exemplo, de defensa metálica, enfim, problemas de engenharia que provocam muitos acidentes. O E da educação, que a gente acabou de conversar, o E da ética e tem o E do esforço legal. O esforço legal é a fiscalização. O trânsito ele tem que ter fiscalização. E todo agente de trânsito, quando não fiscaliza, ele no direito brasileiro, ele assume uma responsabilidade que é a responsabilidade de quem fiscaliza. É a culpa invigilando. A gente tem hoje agentes espalhados em toda São Luís. Vou pegar como exemplo a São Luís, nossa capital. Da maneira como a gente percebe essa mobilidade deles, o local onde eles ficam, seria ideal esse tipo de fiscalização, de monitoramento do trânsito? Olha, eu diria, com todo respeito aos agentes da Secretaria Municipal de Transporte, conheço muitos. SMTT. Da SMTT. Com todo respeito, eu diria que a fiscalização do trânsito, nossa, aqui, ela é muito mal definida. Ela não tem uma tática, ela não tem uma estratégia. Ela não sabe em que ponto que ela é punitiva, em que ponto que ela é educativa, em que ponto que ela é orientativa. Pra você ter uma ideia, São Luís do Maranhão vai fazer 1 ano que não tem a junta administrativa de recurso de infração funcionando. Eu não estou falando 1 mês, não, estou falando 1 ano. Como é que o cidadão que é multado pode recorrer se não tem a JARE? Então, isso é suficiente para eu dizer para vocês que o nosso sistema de fiscalização está colapsado. Ele não funciona. Ele não funciona. Então é muito difícil você falar de segurança no trânsito quando a engenharia está indo muito ruim. As vias estão esburacadas, as vias têm traçados equivocados, a nossa sinalização é pobre, o mato cobre a sinalização nas nossas MAs e BR, não é? Nós temos defeitos terríveis. A educação do trânsito não é exercida, como diz o código. Então, quando tudo vai errado, a engenharia vai errado, a fiscalização vai errada, a educação vai errada e o exame ético ele está ausente da questão. Eu nem coloco o 5º pilar, que é a espiritualidade, que é uma questão que, enfim, essa é a mais complexa de todas. Mas quando todos esses E's estão errados, o que é que sobra? Eu preciso encontrar um culpado. Isso que move a mente humana. E aí eu boto a culpa em quem morreu. Sim, que é mais... Porque não pode mais se defender. Entendeu? Porque a família dele está fragilizada. Porque, às vezes, quando ele sobrevive, ele fica tão envergonhado porque ele a narrativa sistêmica ela é muito forte e ela diz assim: acabou o acidente, ele bebeu. Ele não bebeu. Ele pode ter bebido, mas ele sai como bêbado, ou como um velocista, ou como um irresponsável. Eu enquadro imperito, imprudente, negligente. Gente, isso tem um papel tão marcante para que essa situação perdure e se replique, que a gente não imagina. Por quê? Porque a vítima, ela fica envergonhada. Ela é incapaz até de buscar os direitos dela, que estão garantidos lá no código. O código diz o seguinte, eu acho até que pouca gente sabe disso. O código diz
Quando tem qualquer acidente na via, existe um responsável objetivo. Você sabe o que é responsabilidade objetiva? É a responsabilidade sem culpa. É a responsabilidade do agente. E quem é esse, gente? Esse agente é o secretário de Trânsito e Transporte, no caso de uma via municipal, é o superintendente do DENIT, se for uma via federal, é o presidente da MOB ou o secretário da Infraestrutura, se for uma via estadual. Precisamos dizer, sou amigo de todos eles. Olha a minha posição, ter que falar um negócio desse. Mas eu não posso esconder a verdade. São pessoas que vão ter que responder objetivamente. Significa que eles podem até não ter culpa, mas eles são responsáveis. E aí, a legislação brasileira que está aí, não é muito clara. Como é que a autoridade de trânsito afasta a responsabilidade objetiva? Só tem um jeito. Ela fazendo um belíssimo laudo, um belíssimo exame do acidente e dizendo para a justiça: olha, a minha via tá boa, não tem erro de geometria. Olha, a minha via tá pavimentada, não foi um buraco que provocou o acidente. Tem sinalização, tem campanha regular de fiscalização, eu faço educação para o trânsito. Aí, ele fez tudo. Difícil esse laudo aqui em São Luís, viu? Ah, não tem um laudo. Hoje eu tenho uma briga nacional, no bom sentido, né? Eu tenho uma luta nacional para que o Conselho Nacional do Ministério Público determine que cada estado tenha uma promotoria especializada de trânsito. Só assim a gente vai poder fazer uma pequena mudança, mas que é gigantesca em termos de resultado. A cada acidente, o promotor de trânsito vai abrir um inquérito administrativo. Aquela autoridade que é o responsável objetivo, ela vai ter que dizer: não, eu não fui o culpado. A culpa é exclusiva da vítima. Tá aqui os exames, tá aqui o laudo, minha via tá certinha, tô sinalizado, tenho defensa metálica, tenho tudo. Aí você livra ele e a culpa, aí sim, a gente tem como dizer com tranquilidade que foi da pessoa que se vitimou. Ok? Porque acontece, claro que acontece. Existem pessoas que no trânsito fazem verdadeira maluquice. Tem gente que quer se suicidar no trânsito. Sim. Como nós tivemos ali em frente ao Hotel Quatro Rodas, um jovem adolescente, não é? Que tudo indica que ele arremeteu o carro em direção do parquinho. Sim. Todo mundo lembra disso. É. Então no trânsito tem tudo. O trânsito tem gente do bem, tem bandidos, tem gente que está indo para o trabalho, tem gente que está fugindo de um assalto. Então o trânsito serve para tudo. É impossível a gente chegar a uma uniformização de comportamento. Mas, como psicólogo do trânsito, eu não posso dizer que esse comportamento do imprudente, do imperito, do negligente, ele seja o comportamento dominante. Não. E aí vem um assunto que é delicado, mas eu gostaria de tratar com os senhores. Por que que eu afirmo isso com tanta segurança? O senhor acha que as punições e as conclusões dos casos atualmente são satisfatórias? Nunca vão ser. Os gráficos mostram o seguinte: lei seca, quando começou a lei seca, né? A redução foi drástica. Multas altas, quase 3 mil. Assustou. Você perde o direito de dirigir, enfim. Olha, foi maravilhoso, inibiu bastante, né? Mas o que a gente percebe no decorrer do tempo, elas voltam. É como se fosse a multa, a fiscalização, é como uma mão que aperta uma mola. Ela aperta a mola desce. A pressão mas ela não consegue manter. Na hora que ela solta, essa mola dá um salto. Então, não se vai conseguir encontrar paz no trânsito, segurança no trânsito, aumentando o nível de punição. Porque isso é uma briga inglória. Eu brigo um pouquinho, ganho, depois eu perco. E aí, quando a coisa fica... Vamos supor que hoje a multa de bebê na direção fosse 20 mil. Quantas pessoas poderiam pagar? Então... Só Poliana aqui. Só Poliana, não, gente, né, Poliana? Parcelada em quantos anos? Então, assim, quando a multa é muito grande, acabou, você perde o medo. A multa, ela tem que ter ela tem que ser pagável. Então não adianta, nós estamos num patamar altíssimo já. Você sabia, por exemplo, que tem multa para inibir movimentos de paro em estrada, de paralisação, que chega a 20 mil?
Você vai aplicar uma multa nessa no caminhoneiro, ele não vai pagar nunca. Verdade. Então, a infração, ela tem um limite de resolutividade. Chega um ponto, é como se você tem um comando, você está numa via e tem uma placa que diga, o próximo retorno a 10 km. Você vai ou você vai passar por cima da calçada na primeira oportunidade, no canteiro? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, voltando aqui, o senhor tinha falado ainda agora de uma coisa que me aguçou aqui, eu sei que quem está em casa deve estar com essa mesma preocupação. O senhor disse assim, existe como é que é o culpado objetivo, né? É o responsável objetivo. Eu chamo de culpado porque na minha cabeça só tá culpado. Porque tu pode alguma coisa. Alguma coisa, devendo alguma coisa. Num caso de um acidente como esse, onde a gente tem ruas com buracos, não sei se eu não sou engenheiro de trânsito, então tá longe de mim afirmar que um retorno, por exemplo, tá correto, alguma coisa. É cabível uma indenização? É cabível recorrer a alguma coisa num carro? Por exemplo, ontem a gente presenciou, já vamos eu e minha esposa, andando ali pela Coama, um carro estourou o pneu, foi para cima do meio-fio e tudo mais, provavelmente estourou, não foi à toa, né? Estourou batendo em um buraco, estourou em alguma coisa. O que é cabível numa situação como essa? Indenização e ressarcimento. Mas é um cabível recebível? Claro, mas a pessoa precisa acionar. Entrar com a ação. O remédio jurídico, ele não é automático. Sim. Eu preciso provocar. No trânsito, existe uma barreira que é gerada por uma narrativa equivocada, que tudo que acontece é culpa de quem sofreu, ou a perda material, como eu já falei. Então, isso inibe. Se você fizer um levantamento aí, talvez de 100 perdas materiais, um ou outro condutor recorra, peça. É mesmo. Por quê? Porque a gente sabe que no trânsito a gente não ganha nada. Vamos lá. Você está dirigindo sem o cinto. O agente diz, multa por dirigir sem cinto. Como é que você vai provar que você estava com cinto? Isso se chama no direito a prova diabólica. Ela é impossível de ser feita. Então, numa situação comum, quem tinha que provar que eu estava sem cinto era o agente. Uma foto aqui do Chicão sem cinto. Porque eu não vou poder provar que eu estava de cinto. E essa inversão do ônus da prova, ela recai para uma coisa que eu tenho há muito tempo combatido. É que o nosso Sistema Nacional de Trânsito, não por maldade, não por perversidade, nem por perversão, ele se transformou numa indústria de multa. Na sua própria concepção. Todo o mecanismo do Sistema Nacional de Trânsito é para alimentar a entrada de recurso via multa. Eu não dou condição para o condutor. Eu fui 10 anos do Conselho Estadual de Trânsito. Eu fui 1 ano conselheiro nacional de trânsito. Estou voltando agora ao CONTRAN como membro de uma comissão temática de engenharia de tráfego. Sou da JARE da Polícia Rodoviária Federal. Tem quase 15 anos que eu sou da JARE. Eu já fui interventor do DETRAN. Eu coordeno o organismo da sociedade civil. Não tem alguma coisa de trânsito que eu não esteja envolvida. E eu fico muito triste em ter que vir aqui e falar para vocês, exercendo a minha honestidade, né, a minha imparcialidade, que infelizmente o nosso Sistema Nacional de Trânsito, ele é perverso nesse sentido. Vamos lá. Toda a entrada de dinheiro do Sistema Nacional de Trânsito vem de onde? Multa. Então, como é que eu posso, se eu sou um sistema de fiscalização, como é que eu posso sonhar, como é que eu posso planejar que daqui a 2, 3 anos não tenha multa nenhuma? Como é que eu vou ter receita? Para esgotar. Então, você já percebe? Já percebe como... Já perdeu a lógica aí, né? Já perdeu a lógica? Eu só funciono se eu tiver multa. Então... Na hora que os condutores estiverem todos educadinhos, todos éticos, a minha engenharia estiver perfeita, eu não tiver nenhum conflito nas ruas, como é que eu vou alimentar? Não tem. Não existe uma entrada positiva. Eu poderia, por exemplo, dizer o quê? Bom, para cada acidente que eu evito, o sistema de saúde, que é o mais prejudicado, poderia me fazer uma injeção de recursos. Eu poderia ser alimentado pela morte que eu evito na rua. Compensação. Aí eu poderia... Não, o Sistema Nacional, ele é positivo. Não, é negativo. Porque eu só me alimento pelo erro e não pela virtude. Entendi.
E quando eu boto a multa, o cara não tem condições de ganhar. Na justiça comum, se um juiz te julga e você ficar inconformado e você vai na instância superior e ganha, esse juiz não tem mais nada que fazer da instância à cor. Ele, julguei errado. Você sabe que no sistema de trânsito, que tem que ser judicialiforme, ele tem que ter a mesma forma judicial. Só que é uma justiça administrativa, vamos dizer assim, né? Quando a autoridade de trânsito, que é o primeiro juiz de primeiro grau, por exemplo, diretor do Detran, ele é o primeiro grau. O secretário da SMTT é primeiro grau. O superintendente da NIT é primeiro grau. Quando ele julga o condutor e o condutor ganha na Jari, ele recorre para o Conselho Estadual de Trânsito. Como é que pode? Peraí, o cara que julgou, ele é parte ou ele é não parte? Isso não existe. Então é uma coisa macabra. É muito grave isso. Mas isso, eu tô brigando, eu tenho um parecer de 10 páginas no Conselho Estadual de Trânsito, que eu dizia, olha, não me bote esses recursos aí em que a autoridade de trânsito está recorrendo da Jari, porque eu vou repetir, eu vou fazer a leitura de 10 laudas só para cansar você. Inclusive, é um assunto muito pertinente, muito volumoso. A gente agradece muito a sua presença aqui, os esclarecimentos. A gente já estourou, já fez sinal aqui, já querendo cortar a gente. Professor, doutor, especialista no trânsito, Francisco Soares, teu parente. Chicão, teu parente, Thiago? Muito obrigado por sua presença, muito obrigado pelos esclarecimentos. Com certeza é um assunto que sempre volta e a gente precisa realmente sempre reforçar. É verdade. No trânsito a gente vive e morre. No trânsito a gente trabalha, se diverte, mas também a gente morre. E do jeito que estamos, com 50 mil mortes todos os anos no Brasil, a gente pode ter certeza que o trânsito virou um campo de batalha. Você sai e não sabe se vai voltar, por N motivos. Então, eu acho que esse momento é um momento muito importante para a gente fazer um pouco de reflexão, não é? E ficar na expectativa que uma hora a gente vai conseguir transformar esse trânsito num campo de paz.